Minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Eu sou o irmão Tomás de Aquino e quero hoje começar com você um encontro semanal nesta quaresma, nesta Santa Quaresma, para juntos meditarmos sobre as observâncias quaresmais e melhor construirmos o nosso caminho para a Páscoa do Senhor. É um tempo de alegria que iniciamos na igreja. E já aqui há algo importante para pensarmos. Sim, a Quaresma é tempo de penitência, é tempo de conversão, mas é tempo de alegre expectativa da Páscoa do Senhor. E o cristão, sabendo-se salvo por Jesus Cristo, sabendo-se já resgatado, lavado no sangue do Cordeiro, encara com a alegria do Espírito Santo, este tempo da Quaresma. Se pode falar de tristeza na Quaresma, seria a tristeza pelos nossos próprios pecados, a tristeza de olhar para nosso próprio coração e reconhecer que ainda não fazemos justiça ao grande dom de Deus, que é sermos cristãos. Que é olhar para nosso próprio coração e reconhecer que ainda não vivemos coerentemente a nossa vocação de cristãos. Mas, com a alegria do Espírito Santo, buscamos a conversão. Ao longo das próximas semanas da Quaresma, estaremos sempre meditando, refletindo sobre um aspecto da observância quaresmal, um elemento da vida do cristão na Quaresma. Mas eu queria começar nesta sexta-feira, depois das cinzas, queria começar trazendo à luz o capítulo 49 da regra dos mosteiros, da regra de São Bento, a regra que São Bento escreveu para os mosteiros e que é observada até hoje na ordem de São Bento, por monges, monjas, freiras missionárias, oblatos regulares, oblatos seculares, em toda a ordem de São Bento. No capítulo 49 da Santa Regra, São Bento nos oferece um guia seguro sobre a vivência quaresmal. Ouçamos São Bento. Capítulo 49, da observância da Quaresma. Se bem que a vida do monge deva ser em todo o tempo uma observância de Quaresma, como porém esta força é de poucos, por isso aconselhamos os monges a guardarem com toda a pureza a sua vida nestes dias de Quaresma, e também a apagarem nesses santos dias todas as negligências dos outros tempos. E por isso será feito dignamente se nos preservarmos de todos os vícios e nos entregarmos à oração com lágrimas, à leitura, à compulsão do coração e à abstinência. Acrescentemos, portanto, nesses dias alguma coisa ao encargo habitual de nossa servidão: orações especiais, abstinência de comida e bebida, e assim ofereça cada um a Deus de espontânea vontade, com a alegria do Espírito Santo, alguma coisa além da medida estabelecida para si, isto é, subtraia ao seu corpo algo da comida, da bebida, do sono, da conversa, da escurrilidade, e na alegria do desejo espiritual, espere a Santa Páscoa. Entretanto, mesmo aquilo que cada um oferece, sugira-o ao seu abade, e seja realizado com a oração e a vontade dele. Pois o que é feito sem a permissão do Pai espiritual será reputado como presunção e vanglória, e não como digno de recompensa. Portanto, tudo deve ser feito com a vontade do abade. Este é o texto do capítulo 49 da Santa Regra, da Regra dos Mosteiros, da observância da Quaresma. Ele será a nossa guia nas nossas reflexões.
E alguém pode se perguntar, mas isto é escrito para monges, isto não se aplica para o fiel leigo. Bom, onde São Bento diz monge, nós podemos ler cristão. E tudo que São Bento aqui prescreve para os seus monges pode muito bem ser prescrito para todo cristão. Aliás, no tempo de São Bento, a ideia do monge está muito ligada estritamente à ideia do cristão que busca viver radicalmente a sua fé. Ser monge para São Bento é, portanto, ser essencialmente e radicalmente cristão. Mas ao longo das próximas semanas teremos tempo de meditar sobre os vários aspectos deste excelente resumo da ascese quaresmal que São Bento nos apresenta. Hoje, porém, iniciando esta nossa caminhada quaresmal, eu quero chamar a atenção para esta ideia da alegria espiritual no tempo da quaresma. Parece uma contradição, alguém poderia dizer. A igreja deixa de ter flores no tempo da quaresma, não é ornamentada. Os sacerdotes se vestem com vestes penitenciais, com paramentos penitenciais, com cores lúgubres, com cores penitenciais, não é? Com os paramentos roxos. Então, há todo um clima que alguém poderia dizer não é um clima de felicidade, não é um clima de alegria. Bom, é verdade que a igreja adota todos estes sinais, né? A cor dos paramentos, retira o glória da liturgia, retira o aleluia da liturgia, retira as flores da igreja. Todos estes são sinais com que a igreja quer chamar a nossa atenção para levarmos o tempo da quaresma com seriedade, para fazermos do tempo da quaresma um momento de exame de consciência. Na verdade é isso. A quaresma é um grande exame de consciência. Poderíamos dizer que a quaresma é um grande ato penitencial da igreja, celebrado ao longo de 40 dias de penitência. Mas São Bento nos fala de alegria. Mas de que alegria ele está nos falando? São Bento está nos falando da alegria do Espírito Santo. Só aquele que tomou consciência de ser resgatado pelo sacrifício pascal de Cristo, que tomou consciência de que a graça batismal o tornou filho de Deus, é capaz de fazer do exercício penitencial uma alegre busca por Deus. Poderíamos dizer que a quaresma é um grande réditus, quer dizer, é um grande retorno. Se nós nos lembrarmos da parábola do filho pródigo, ou melhor dizendo, do pai misericordioso, lembramos que ela tem o movimento do filho que rompe com o pai e se afasta. E que depois toma consciência de seu erro e volta. É esta volta que nos interessa. Todos nós, pelas nossas ações, pelas nossas omissões, pelos nossos pensamentos, pelos nossos desregramentos, rompemos com Deus. E precisamos voltar para Deus. Este movimento de volta para Deus é a penitência, é o arrependimento. Na vida litúrgica da igreja, a quaresma é este grande percurso de retorno para Deus. É este tempo favorável, como nos diz a liturgia, em que voltamos para Deus. E voltamos para um Deus que nos ama, voltamos para um Deus que nos acolhe, voltamos para um Deus no qual nos sabemos abraçados,
Voltamos para um Deus que nós sabemos que nos aguarda de braços abertos, ou melhor, que corre de braços abertos para nos encontrar. Por isso voltamos alegres. O nosso retorno para Deus não é um retorno lúgubre, pesado, de quem se sente culpado e amargurado aquela culpa. Não é um retorno de quem remoe um remorso que sabe-se não perdoado. Não. É o retorno de quem sabe que foi perdoado, sabe que é amado, sabe que é acolhido, sabe que o Pai corre ao encontro de braços abertos. É por isso que a Quaresma, ao mesmo tempo de ser um tempo de penitência, é um tempo alegre, da alegria do Espírito Santo. A alegria de ser salvo, a alegria de ser perdoado, a alegria de saber-se amado. Portanto, em todas as nossas penitências quaresmais, em todos os nossos exercícios quaresmais, devemos conservar sempre no coração a alegria do Espírito Santo, a alegria de saber-se filho de Deus, de saber-se amado por Deus. Portanto, neste início de Quaresma, em que a gente pensa, reflete sobre quais serão os meus exercícios quaresmais, qual será a minha penitência quaresmal, eu quero chamar a atenção que todos esses exercícios e penitências que fizermos devem estar marcados por este selo da alegria do Espírito Santo. Isso não quer dizer que os paramentos da liturgia vão deixar de ser roxos, que o glória e o aleluia vão deixar de ser retirados da liturgia, que as flores vão deixar de ser retiradas da igreja. Não, tudo isso vai acontecer porque são sinais concretos, são sinais visíveis deste tempo de conversão, de exame de consciência, deste tempo de retomada da nossa caminhada cristã coerente, deste tempo de retorno para Deus. Nós precisamos, como seres humanos, destas marcas sensíveis que nos ajudam a experimentar o mistério de Deus. Mas no coração, não podemos mergulhar em uma penitência que seja amarga, entristecida, rancorosa. Não, precisamos de uma penitência que seja alegre, confiante, que reconhece que o amor de Deus tudo perdoa, que reconhece que Deus apenas espera o nosso menor movimento de arrependimento para voltar, para menor momento de arrependimento em que voltamos para Ele, para nos acolher, nos abraçar, nos introduzir em seu reino de amor. Meu irmão, minha irmã, nestas próximas semanas de Quaresma, em todos os seus exercícios de maior ação, de jejum, de abstinência, de esmola, tradicionais exercícios quaresmais, eu te convido a atentar para esta marca de uma Quaresma verdadeiramente cristã. O coração alegre de quem foi perdoado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.